que tem Bíblia, abram no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. O tema da nossa mensagem de meditação de hoje é o poder da língua. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Todos já localizaram o texto sagrado? Amém. Então vamos fazer a leitura da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Conserve a sua Bíblia aberta, feche os teus olhos, vamos dar graças a Deus. Senhor nosso Deus e grande Pai, mais uma vez nos dá o privilégio de nós nos reunirmos para ouvirmos a Tua palavra, Pai. Nós te pedimos e te imploramos, Jesus, encha o nosso coração da Tua palavra, porque nós estamos aqui unicamente pela Tua palavra. A Tua palavra é suficiente, meu Deus. A Tua palavra é suficiente, é viva, é eficaz. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, encha-nos da Tua palavra, em nome do Senhor. Amém. Os amados, podeis tomar o assento, conservando a sua Bíblia aberta. Queridos, nós sabemos que o principal ou um dos principais instrumentos da comunicação é a língua. Por meio da língua nós comunicamos pensamentos, ideias, sentimentos, emoções, tristeza, raiva, ódio, alegria, felicidade. De todas as áreas da nossa vida, a área mais difícil, mais complicada de se aprender, de se amadurecer, é a área da língua. Se nós pararmos para pensar, muitas guerras, muitos problemas, muitos divórcios poderiam ter sido evitados se as pessoas envolvidas nestas situações soubessem usar corretamente a sua língua. Às vezes nós culpamos algo ou alguém pela forma incorreta que nós mesmos utilizamos a nossa língua. Os mais velhos hão de concordar comigo que durante a nossa vida, durante o teatro da vida, nos deparamos com situações que provam a nossa maturidade. E me permita dizer, você pode ter escolaridade, um nível intelectual belo, grandioso, mas se não souber dominar corretamente a tua língua, você não vai a lugar algum. O uso correto da língua, o uso correto das nossas palavras tem o poder de construir pontes à nossa frente, tem o poder de pavimentar estradas em nossa frente, tem o poder de nos conectar a pessoas, tem o poder de nos abrir e também de nos fechar portas. Amados, vocês hão também de concordar comigo em algo. Existem dois males acerca da língua que nós cometemos, e porque cometemos, nós guardamos na nossa mente, é o que nós chamamos de consciência pesada. Primeiro mal, palavras que eu disse que eu nunca deveria ter dito. Quem
Quem aqui nunca se arrependeu de ter falado uma palavra? Quem aqui, após uma discussão, após uma conversa, após um diálogo com alguém, não chegou em casa ou em outro lugar e disse: eu não deveria ter falado aquilo, eu errei em ter falado aquilo? É um primeiro mal acerca do mau uso da língua. Mas existe também o segundo mal, que é palavras que eu não falei, mas que eu deveria ter dito. Quantos de nós, após uma conversa ou após uma situação, não pensamos: eu deveria ter falado aquilo e eu não tive coragem de falar? E nos causa um peso enorme na nossa consciência. Esses dois males, nós vamos carregando eles para o resto da nossa vida. Mesmo você aprendendo a utilizar bem a tua língua, a utilizar bem as suas palavras, você não está isenta, você não está isento desses dois males. Mas algo que nós devemos buscar sempre é o conhecimento, a sabedoria da palavra de Deus, para aprendermos a lidar com situações da vida. O meu Deus, Ele veio a mim e Ele me disse: vai, ensina o meu povo a usar a língua. O que me causa espanto é que os líderes, pastores, bispos, presbíteros, aqueles que estão à frente do rebanho do Senhor, não gastam, não investem tempo ensinando o rebanho do Senhor a usar a língua. O que Salomão está nos dizendo no texto que nós lemos é muito sério. Ele diz que a língua tem o poder de nos trazer vida ou nos trazer morte. É muito sério e nós não podemos fazer vistas grossas quanto a isso. Se hoje, principalmente eu digo aos jovens como eu, se hoje nós não aprendermos a usar a nossa língua, a saber usar corretamente as nossas palavras, isso irá prejudicar os planos de Deus na nossa vida, irá atrapalhar os nossos projetos pessoais, os nossos sonhos, os nossos propósitos, irá ser uma pedra no nosso sapato para o resto da nossa vida. Amados, eu separei aqui 3 verdades universais sobre a língua. A primeira verdade é que a minha língua tem o poder de me abençoar, mas também tem o poder de abençoar na mesma medida os meus receptores. O que eu quero dizer? Que quando eu uso a minha língua em uma conversa, em uma comunicação, em um diálogo com alguém, o teor das minhas palavras é como se fosse um imã na minha própria vida para atrair bênção ou maldição. Porque muitas pessoas têm uma família arruinada por causa das suas próprias palavras. Se eu digo todos os dias que a minha casa não presta, a cada dia essa casa não vai prestar mesmo. Se eu digo que a minha esposa não presta, o meu casamento vai se tornar uma tribulação. Se eu digo que eu estou arrependido dos meus filhos, se eu digo que os meus filhos não prestam para nada, são um problema, eu estou atraindo maldição, não só para a vida deles, mas inclusive para a minha vida. Às vezes nós tentamos achar o culpado das maldições da nossa vida, das tribulações, e nós apontamos: é fulano de tal, porque fulano de tal é macumbeira, nós apontamos: não, é ciclano, porque ciclano tem inveja de mim, não, é Satanás, porque Satanás está me perseguindo, quando na verdade nos tornamos os nossos próprios carrascos por não sabermos utilizar corretamente a nossa língua. Irmão, há um exemplo na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jó
no capítulo 42, no versículo 10, a palavra do Senhor nos diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. O que é orar? É um diálogo. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Amados, quando você chega no capítulo 42, é o último capítulo do livro de Jó, ali é a conclusão de todas as coisas. Nos versículos iniciais do capítulo 42, Jó ele compreende os propósitos de Deus. Olha que coisa boa! Jó ele entende a magnitude dos propósitos de Deus. Ele reconhece a soberania que Deus ele tem, tanto sobre os justos quanto sobre os ímpios. Mas até aí, a vida de Jó não tinha mudado. A vida de Jó só vai mudar quando nós chegamos no versículo 10, quando a Bíblia diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Sabe, uma forma correta de nós utilizarmos bem a nossa língua é quando nós nos colocamos em oração. É por isso que uma pessoa que sempre está intercedendo, sempre está orando, é uma pessoa alegre, é uma pessoa leve, uma pessoa feliz, uma pessoa saudável, né, dos seus sentimentos, das suas emoções. É uma pessoa que é um imã de bênçãos. Irmão, experimente andar com quem ora, as bênçãos alcançarão também a sua vida, porque essa pessoa sempre está em oração, e o teor das suas palavras agradam tanto a Deus, que Deus não só abençoa os alvos daquela oração, como Deus também abençoa quem está fazendo a oração. Irmão, esses três amigos de Jó, durante todo o livro, oprimiram Jó com as suas palavras. Irmão, o que eles falaram não era para ser dito naquele momento e daquele jeito. Na teologia, o conteúdo das mensagens dos amigos de Jó é correta, mas o que está incorreto é como eles falaram e quando eles falaram. E aí, quando nós chegamos no capítulo 42, Deus dá uma ordem para os três: vocês vão até Jó, eu não vou receber a oração de vocês. Aí Deus fala para Jó: ore pelos seus amigos. E agora Jó está orando por aqueles que lhe machucaram com as próprias palavras, com a própria língua. E aqui no versículo 10, a vida de Jó é mudada. Ao invés de nós passarmos o dia reclamando, xingando, criticando, vamos orar. Vamos invocar o nome do Senhor Jesus. Ao invés de você reclamar da sua esposa, experimente orar por ela. Ao invés de você reclamar do seu marido, experimente orar por ele. Ao invés de você reclamar dos seus filhos, experimente orar por eles. E aí você verá que a situação deles serão mudadas e a sua também será mudada. É por isso que o murmurador, ele morre. A pessoa que murmura, ela é um perigo ambulante, tanto para ela quanto para aqueles que estão em sua volta. Porque o teor das palavras do murmurador, o murmurador só usa a sua língua para quê? Para criticar, questionar e reclamar. Se você andar com alguém que murmura, você vai perceber que as desgraças cairão também sobre a sua vida, irão influenciar na sua vida, porque o murmurador sempre usa a sua língua para o mal. É por isso que a pessoa que murmura, cada dia ela vai trazendo mais desgraça. A cada dia as portas vão fechando, as pontes vão caindo, pedras vão aparecendo no caminho, porque ela está atraindo aquilo que ela fala. Nós atraímos aquilo que nós falamos. E eu pergunto a você, o que você anda falando? Você vai atrair exatamente isso. Tanto quando você se deprecia, quando você se auto-atinge pelas suas palavras, ou quando você atinge pessoas com palavras, você vai atraindo essas maldições para a sua vida. Amados, já encontrei pessoas
que não só falam palavras contra aqueles que estão à sua volta, como também falam palavras contra a sua própria vida. Estas pessoas não irão achar a luz do fim do túnel. Estas pessoas não irão encontrar esperança. Estas pessoas não irão encontrar salvação em lugar algum. Por quê? Porque está atraindo com a sua língua maldições, tempestades, aflições, dificuldades. E é por isso que nós, à semelhança de Jó, devemos gastar mais tempo com a nossa língua na oração. Ore e você vai ver as coisas mudarem na sua vida. Isto aqui não pode ser de maneira alguma lançado fora, não pode ser esquecido, porque o nosso Deus está nos dando a receita da bênção, que é saber utilizar a nossa língua para atrair aquilo que nós queremos. Amados, você quer bênção na sua vida? Ao dobrar os seus joelhos, ore para Jesus abençoar alguém. Você vai atrair para a sua vida. Jesus, ele diz: aquilo que vocês querem que façam com vocês, façam com o próximo. Adote alguém na oração e comece a orar por essa pessoa, e você vai ver Deus te abençoando. Pare com aquela oração individualista, que é só eu, para mim, mas comece a apresentar pessoas na oração, comece a interceder por pessoas na sua oração, e você verá o que Deus fará na sua vida. Você irá ver portas se abrindo, você verá o céu se abrindo sobre você, e Deus derramando toda sorte de bênção. Em nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Hoje Deus te ensina a orar. Hoje Deus te ensina a falar, e bênçãos virão ao teu encontro e te alcançarão, em nome do Senhor Jesus Cristo. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu escolho se eu quero trazer morte para a minha vida. Eu escolho se eu quero trazer vida para a minha vida. Então aprenda a falar, aprenda a usar a sua língua, e você verá grandes coisas Deus fazer por você. Outra verdade, a segunda verdade que eu separei: o silêncio é o maior sinal de maturidade. Saber utilizar a língua não é somente falar palavras e mais palavras, mas é também saber o momento certo de ficar em silêncio. Irmão, o próprio Salomão diz que até o tolo, o burro, o idiota se passa por sábio quando ele fica em silêncio. E aí nós pensamos que sabedoria, maturidade está em saber falar palavras e mais palavras. Não, está em saber o momento de falar e o momento de ficar em silêncio. É por isso, meu amado, que eu evito ter proximidade com pessoas que conversam demais. Pessoas que conversam demais são perigosas. Tome cuidado com esse tipo de gente, porque durante toda a história da humanidade, pessoas faladoras sempre atraíram maldições e desgraças, seja para uma família, seja para uma cidade, ou seja para um país. Essas pessoas são perigosas. Há pessoas que, quando você encontra com elas, elas começam a conversar de tudo, fala da própria vida, fala de ciclano, fala de fulano, e parece um jornal de fofoca. E aí você se detém ouvindo esta pessoa está atraindo maldição, não só para a vida dela, mas também para a tua vida. Pessoas que falam demais, nós devemos manter distância. Mas tu gosta de ouvir uma fofoca, mas daqui a pouco o conteúdo da fofoca vai estar no teu nome. Hoje o fofoqueiro fala de alguém para você, amanhã ele está falando de você para alguém. É por isso, nunca confie em fofoqueiro, nunca confie. Não tenha amigo, amiga fofoqueira. Não tenha, porque isso vai trazer desgraça para a sua vida. Irmão, a pessoa, antes de tudo, nós devemos aprender, saber, entender o perigo que está na língua.
A língua é a parte do corpo mais perigosa. Tiago, no capítulo 3, no versículo 6, Tiago nos diz: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana. Escute uma coisa: você demora 5, 10, 20, 30 anos construindo algo, mas se por um momento você liberar uma palavra indevida, tudo aquilo é destruído. Famílias que duraram 10, 20, 30 anos foram destruídas por causa de uma única discussão, onde um dos cônjuges liberaram uma palavra contrária. Quantas carreiras, quantos ministérios já não foram destruídos por um áudio vazado no WhatsApp? Muitas pessoas já tiveram a sua vida destruída por palavras indevidas, porque não souberam manter o silêncio. A Bíblia diz: como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Às vezes nós pedimos Deus de tudo, mas o principal nós não pedimos: Deus me ensina a falar. Deus me ensina a falar, como falar e quando falar. Nós não pedimos Deus isso. Irmão, isso é vital para a sua vida ministerial, profissional, a sua vida conjugal, você saber falar. Hoje, em nossos dias, em nosso tempo, no século 21, não há mais lugar para pessoas que não sabem falar. Pessoas que não sabem como falar, o que falar e quando falar. Não há mais probabilidade de sobrevivência dessas pessoas dentro de um ministério, dentro de uma empresa ou dentro de um casamento. Não há. Pode-se passar 5, 10, 15 anos, a vida desta pessoa será destruída, porque em algum momento ela vai liberar uma palavra indevida e alguém se aproveitará desta palavra para destruí-la. Tome cuidado com suas palavras. A língua é algo muito perigoso. Na língua há o poder da vida, mas na língua também há o poder da morte. E é isso que Tiago nos conscientiza. Amados, o salmista Davi, no Salmo de número 39, o versículo 1 e 2, ele nos mostra que o silêncio ele tem que ser feito em justa medida. Davi, ele disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Às vezes isso funciona de forma literal. Há pessoas que só se mantêm caladas se alguém colocar um pano na boca delas. Já vi um caso de uma mulher que ela brigava muito com o marido não era crente. E aí, esta mulher, indignada, que esse marido foi até o pastor pedir orientação. E ela falava demais, ela entrava na discussão e aí o pau quebrava. E aí o pastor falou com ela: olha, coloque água na sua boca. Coloque água na sua boca e tudo vai se resolver. Aquela mulher, ela achou que o pastor estava brincando, mas ela, por favor, obedeceu o pastor. Ela chegou em casa, colocou água na boca. E naquele dia o marido estava fazendo uma pequena reunião dentro de casa com seus amigos, cerveja, aquelas piadas indecentes, aquelas coisas todas. E aí o marido falou assim: ó, mulher, traz aí pra gente aí um tira-gosto, traz aí uma coisinha. E aquela bagunça na sala de casa, mas ela estava com a água, não poderia dizer nada, coitada, tá com água na boca. E o marido não sabia, não falou nada. A mulher, ela trouxe, colocou na mesa aquele tira-gosto, aquela coisa toda, calminha, com a boca fechada, sem responder nenhuma palavra. Ela saiu, daqui a pouco o marido mandou os amigos embora, o marido a chamou, e o marido disse: hoje eu vou aceitar Jesus, porque hoje eu vi que você é mulher de Deus, você não discutiu comigo. Irmão, há pessoas que só funcionam literalmente assim.
Quando você coloca a mordaça na boca, às vezes é necessário você engolir sapos, às vezes é necessário sim você levar desaforo para casa, porque o que está em jogo é a sua vida, é os seus planos. O que está em jogo é a tua saúde mental. Às vezes é necessário você apenas se calar e virar e deixar alguém falar o que quer. Às vezes é necessário você evitar entrar em brigas, em discussões, mas tudo em justa medida. Olha o que Davi ele diz: emudeci em silêncio, fiquei calado, calei minha boca. Calei acerca do quê? Do bem. E aconteceu o quê? E a minha dor se agravou. Nós devemos permanecer em silêncio, mas em justa medida. E eu sei que Deus dará sabedoria a vocês, para que no momento certo vocês abrem a boca e falem aquilo que Deus mandar falar. Porque nós não devemos nos calar diante das injustiças. Nós não devemos nos calar acerca do bem. Acerca do mal, sim. Vai abrir a boca para discutir, vai sair palavrão, vai sair maldição, então permaneça calada. Mas vai sair palavras que edificam, palavras que encorajam, palavras que curam, então abra sua boca e não tenha medo, porque Deus está no negócio. Amado, as nossas palavras têm o poder de ferir alguém, as nossas palavras têm o poder de matar alguém, mas também tem o poder de curar alguém, tem o poder de levantar alguém que caiu. As nossas palavras têm o poder de trazer a sensatez a alguém que está no caminho torto. Então, quando às vezes você está em situação em que você está presenciando uma rebeldia, principalmente os pais, você está presenciando a rebeldia dos seus filhos, não se cale acerca do bem. Ensine-os a fazer a vontade de Deus. Não, eu vou me calar porque eu não quero perder a bênção. Você não só vai perder a bênção, como também vai perder a vida do teu filho e da tua filha. Não se cale acerca do bem. Às vezes você está com um amigo e seu amigo ele está no caminho torto, e aí você diz: eu não vou falar nada, eu vou ficar calada. Você está sendo, na verdade, um inimigo do teu amigo. Você está sendo a inimiga da tua amiga. Porque o verdadeiro amigo, ele fala a verdade. O verdadeiro amigo corrige quando o outro está errado. O que nós devemos nos manter calado é quando a nossa língua quer trabalhar para matar, para ferir, para machucar. Mas quando a nossa língua quer trabalhar para curar, para levantar, para restaurar, nós devemos abrir a boca e falar. Amados, eu tenho 25 anos de idade, farei 26 anos ainda este ano, e até aqui, entre acertos e erros, eu tenho aprendido o valor de se aprender a falar. Eu tenho aprendido o valor de se manter calado em certas situações, mas também de abrir a boca em certas ocasiões. E isso define que tipo de pessoa será você. Por exemplo, há pessoas que, se você falar assim, abra a boca, vai, só sai cobra, só sai rato, só sai maldição. Sim, porque tem gente que não tem nada de bom para falar. Tem gente que não tem nada de remédio na sua língua. Mas tem pessoas que, quando nós passamos por algo, nós nos recorremos a ela, porque nós sabemos que a língua daquela pessoa é como se fosse um bálsamo. Às vezes nós estamos feridos e nós procuramos esse tipo de pessoa, e essa pessoa libera uma palavra que nos causa um ânimo. Essa pessoa libera uma palavra, né, que abraça nossa alma, que sossega o nosso coração. Nós nos abrimos para esta pessoa e nós recebemos palavra de sabedoria, palavra de inteligência por parte desta pessoa. Meu irmão, eu te dou um conselho: preserve esse tipo de gente na sua vida, não abra mão desse tipo de amizade. Você tem alguém que você pode confiar, em que você pode conversar, em que você pode receber sabedoria, entendimento, acertos. Preserve esta pessoa na sua vida, porque o mundo que nós estamos vivendo
está cada vez mais raro encontrarmos pessoas assim. Pessoas que a sua língua cura, pessoas que as suas palavras motivam, as suas palavras encorajam. Amados, e o terceiro e última verdade que eu separei: a minha língua deve louvar a Deus. Olhe para mim, uma língua que não louva a Deus, para mais nada presta. Uma língua que não serve, que não presta para louvar a Deus, para mais nada vai prestar. Amados, o salmista diz no versículo 35, número 35, livro dos Salmos, versículo 28, o salmista diz: a minha língua celebrará a tua justiça, o teu louvor todo dia. Deus te deu uma língua, foi para você engrandecer o nome dele. Deus te deu uma língua, foi para você louvar o nome dele. Foi para que esta língua tivesse uma utilidade nos planos de Deus. Permita que Deus use a tua língua, permita que Deus use os teus lábios, permita que Deus use as tuas palavras, permita que Deus use. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usada por Deus? Permita que Deus use a tua língua. Mas não permita em hipótese alguma que Satanás tome de assalto a tua língua. Vocês se lembram da mensagem do último culto de ensino, o Cantar do Galo? Aonde que em um momento o apóstolo Pedro, a língua, a boca, as palavras de Pedro foram usadas por Deus. Ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Momentos após, por falta de vigilância, um deslize, Satanás tomou de assalto a língua de Pedro. E Jesus, virando-se para Pedro, disse: arreda de mim, Satanás, porque você não compreende os propósitos de Deus, mas só os propósitos dos homens. Não permita que Satanás utilize a tua língua. Não permita que Satanás se alugue em teus lábios. Não permita isso, irmão. A nossa boca, a nossa língua é para glorificar a Deus, é para proclamar a justiça de Deus. A nossa língua é para curar, é para trazer libertação, é para trazer vida. A nossa língua é para fazer resplandecer a luz de Deus. Não empreste a Satanás. Às vezes Satanás toma de assalto a tua língua quando você fala um palavrão. Pare com isso. Não fale palavrão. Às vezes Satanás, ele toma por aluguel a tua língua quando você xinga, quando você amaldiçoa alguém. Às vezes Satanás, ele possui a tua boca quando, por falta de sabedoria, por falta de vigilância, você abre precipitadamente a tua língua e libera qualquer palavra. Tome cuidado com isso. Tome cuidado, porque a tua língua tem o poder de te promover e também de te rebaixar. Tome cuidado com a tua boca, tome cuidado com as tuas palavras, tome cuidado com o que você fala com as pessoas, tome cuidado como você fala com as pessoas e quando você fala com as pessoas, para que aquela situação não te rebaixe, mas te promova, para que aquela situação te abra portas, para que aquela situação gere promessas e bênçãos de Deus na sua vida, porque é isso que Deus ele quer fazer com você. Irmão, escute uma coisa. O nosso irmão Tito, no capítulo 2, no versículo 8, não está aqui não. O nosso irmão Tito, ele fala que nós devemos ter uma linguagem sadia, irrepreensível. Não convém ao povo de Deus palavrões. Não convém ao povo de Deus ofensas. Não convém.
Não convém ao povo de Deus palavras baixas, palavras nojentas. Não convém ao povo de Deus. Amados, algo que eu estava conversando com a pastora hoje pela manhã, e eu disse a ela: os mais velhos já compreendem estas coisas, estas verdades, mas nós que somos jovens, muitas vezes nós resvalamos os nossos pés, nós pecamos muito nisso, no que falar, como falar e quando falar. Nós resvalamos, mas a palavra de Deus está disponível a todos nós para nos ensinar, para nos guiar, para nos dirigir, e nós temos que aprender o mais rápido possível. Porque, irmão, escute uma coisa. Eu disse à pastora: olha, falei lá em casa: mãe, veja a senhora já tem experiência, tem maturidade. Qual é o papel da senhora? Ensinar a todos nós. Eu não quero chegar na idade da senhora e ainda ter que aprender o que falar, como falar e quando falar. Porque requer-se dos mais velhos, né? As mães que estão aqui, os pais que estão aqui, os mais velhos, né? As pessoas que estão ali na casa dos 40 anos, o que requer de vocês é o quê? Maturidade, experiência. Vocês são responsáveis por formar esta nova geração. Sim, vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis por passar um conhecimento, um entendimento perfeito às novas gerações. Você mãe, você pai, você obreiro, você obreira, vocês são responsáveis por ensinar o povo de Deus o que falar, como falar e quando falar. Porque, irmãos, escute uma coisa: muitos naquele último dia irão ser condenados ao inferno por um só pecado, porque usaram maliciosamente a sua língua. Muitos irão falar: Senhor, eu não adulterei, Senhor, eu não prostituí, Senhor, eu devolvi o dízimo, Senhor, eu era ofertante, Senhor, eu estava na congregação todos os dias, Senhor, eu evangelizava, Senhor, eu pregava. E Jesus irá falar: mas a tua língua é podre, a tua boca é podre, e aquilo que sai da tua boca é podre. Então nós não podemos estar ali naquele meio. É por isso que, conversando com a pastora, eu disse a ela: eu me esforço e eu peço piedosamente ao meu Deus: ensina-me a falar, ensina-me o que falar, ensina-me quando falar. Amados, uma oração que eu faço todos os dias, principalmente quando eu estou apresentando uma mensagem, um ensino a Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale? Como o Senhor quer que eu fale? E quando o Senhor quer que eu fale? Para os cultos de ensino, eu pergunto: Deus, o que o Senhor quer que eu ensine? E como o Senhor quer que eu ensine? Na escola bíblica eu oro: Senhor, como o Senhor quer que eu ensine? O que o Senhor quer que eu fale? O que o Senhor quer que eu faça? Porque isso é determinante. Se nós chegaremos lá na frente e olharemos para trás e veremos um caminho de luz, um caminho promissor, ou se nós olharemos para trás da nossa vida e veremos apenas os resvalos dos nossos pés, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas vergonhas, os nossos vexames, todas aquelas coisas que nós atraímos pelo uso indevido e incorreto da nossa língua. Então, nesta noite eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você se coloque sobre os seus pés. Aqueles que podem, eu quero orar, porque Deus, Ele quer nos dar sabedoria. Deus quer encher os nossos lábios de graça. Em nome do Senhor Jesus, eu quero que você feche os teus olhos, tanto os que estão sentados quanto os que estão em pé. Eu quero que você feche os teus olhos, porque nós carecemos da sabedoria de Deus para aprendermos a nos comunicar. Senhor nosso Deus e Pai Jesus, o Senhor nos deu o privilégio de termos o poder da língua. Ó grande Deus e Pai, nós te pedimos nesta noite: dai-nos sabedoria.
Dai-nos sabedoria, Senhor, no que falar, como falar e quando falar, Jesus. Porque queremos ver portas abertas, queremos ver pontes, conexões na nossa vida, queremos ver bênçãos, queremos ver vitórias. Pai, em nome do Senhor Jesus, assim como naquele dia que o Senhor chamou o profeta Isaías, ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Mas o Senhor, do alto do trono, o Senhor enviou o teu anjo para tocar nos lábios do profeta Isaías. Nesta noite, toque nossos lábios, Senhor. Deus, toca nos teus lábios, minha irmã. Deus, toca nos teus lábios, irmão. Deus, toca na tua língua, em nome do Senhor Jesus. A tua língua será a ferramenta de Deus. A tua boca será instrumento de Deus. Pessoas serão libertadas, pessoas serão curadas, pessoas serão salvas pelo poder que Deus está colocando na tua língua e na tua boca. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo uso da tua língua, pelo uso da tua boca, famílias serão restauradas, casas serão salvas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus fará grandes coisas na tua vida. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrame sobre nós sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Eu oro agora pelos jovens que aqui estão presentes, porque a nossa sabedoria é pequena, a nossa experiência, a nossa maturidade é pequena. Nós não sabemos como entrar e nós não sabemos como sair. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, derrama sobre nós jovens nesta noite a tua sabedoria, a tua inteligência. Em nome do Senhor Jesus, dai-nos maturidade, porque nós precisamos aprender estas coisas, Pai, porque queremos ser diferentes desta geração que usa os lábios, que usa a língua, que usa a boca para profanar o teu nome, para atacar a tua palavra. Mas queremos ser jovens com a boca cheia do Espírito Santo, com a língua como instrumento de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amados, que não se aparte do coração de vocês este ensino. Eu digo especialmente aos jovens, que não se aparte. Às vezes nós pensamos que por sermos jovens, nós temos, um livre acesso ao erro. E não é assim. O momento de aprender é agora. Se nós não quisermos ser pessoas, sejam adultos, sejam idosos, medíocre, miserável, uma pessoa que não traz vida, não traz luz, não traz esperança, se nós não quisermos ser esse tipo de pessoas, nós temos que aprender hoje. Nós temos que aprender hoje. Porque daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos, nós já seremos idosos. E o que nós iremos ensinar à geração futura? O que nós iremos ensinar àqueles que estão iniciando no caminho do Senhor? Então nós temos que aprender hoje, fazer diferente hoje, para lá na frente usarmos a nossa vida como modelo e como exemplo a ser seguido. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde esta palavra no coração de vocês e peçam sempre a Deus sabedoria, porque Ele dará a cada um que pedir. Amém?